Mori! Eu falei pra se identificar quando me encontrasse de novo. Eu não sabia que era você. Como não me reconheceu? Você não criou os disfarces? Hoje nós vamos falar sobre o 6º episódio da 4ª temporada de Rick e Morty. E lembrando, a maioria das pessoas que assistem ainda não são inscritas. E aqui postamos vídeos novos toda semana. Tamo junto, galera. E bom, basicamente no vídeo de hoje, o Rick e o Morty estão sendo perseguidos por passageiros de um trem bem esquisito, por isso eles estavam camuflados, mas de repente chega um cara que não para de pedir a passagem deles e a situação fica ruim. Pegar o cara do bilhete, por favor, para com a antologia. Se a gente quisesse historinha pra boi dormir, era só pôr a TV interdimensional, não. Eita, pega. Bilhete, por favor. E esse cara do bilhete é literalmente uma montanha de músculos, mas mesmo ele mostrando isso, o Morty ficou bem irritado com a situação e decidiu ir para cima dele. Porém, ao meu ver, acho que não foi uma boa ideia. E vocês o que fariam? Aí, achei o bilhete. Senhoras e senhores, o Jack Chan do escudo humano. Cansei dessa... Violação estrutural. E agora? O Rick e Morty estão com dois problemas. O cara do bilhete pode morrer a qualquer momento e levar o Morty junto. E ao mesmo tempo o Rick pode ser jogado para fora do trem, por conta do vácuo do espaço, que está puxando tudo para fora. Agência iniciada. Isso pode vir a calhar. A gente não pode só sair do... Eu prefiro morrer. E ainda bem, que eles tiveram essa ideia para fechar o buraco da janela o mais rápido possível, e na sequência aparecem os seguranças do trem para prender os dois, mas na mesma hora o Rick conseguiu enganar e confundir eles, e assim eles escaparam do trem. Feliz agora? Ele tava sofrendo. Temos que chegar ao limiar de retorno antes que o relógio do seu traje zere. Tenho que achar um jeito de romper. Conta uma história não relacionada a gente. De pensar e conta logo. Tá legal, era uma vez. E em seguida, para os dois ganharem mais tempo nessa aventura, o Morty teria de contar alguma história para enganar e atrapalhar o universo que eles estavam. Porém mesmo o Morty fazendo o que o Rick pediu, não foi o suficiente. Morty. Duas mulheres, as duas têm que ter nome e conversar entre si sobre algo. E agora? O Morty ficou em um dilema entre contar outra história, fazer o que o Rick pediu, ou ele mesmo tentar descobrir alguma forma de levar o Rick para um lugar aonde teria oxigênio disponível. O único problema é que só tem dentro do trem. Assim o Morty levou o Rick de volta. Olha só. Adivinha quem tem dois pênis e é o dono da bola? Rick e Morty. Senhor da história. E quando eles acharam que não poderia ficar pior, o Morty leva os dois direito para a parte do trem que estava o Senhor da História. Ele basicamente conseguia alterar uma parte da realidade, e com isso, o Senhor da História literalmente pode criar ou apagar qualquer história da própria realidade. Caraca! Já passamos por isso. Piada repetida. Isso é mais impressionante que o cara do bilhete, por favor. Você é uns 90% de tobogã de porra. Eu não entendi o que Rick quis dizer, mas o que é bem visível é que os dois vão levar a maior surra desse episódio. O cara é literalmente quase do tamanho do Hulk, e ele ainda consegue alterar e entrar em realidades alternativas, o que vai dificultar ainda mais. Não vamos lutar, não. E agora, o Morty foi parar em uma outra realidade, mas é tudo meramente falso, e não passa de um sonho, ou seja, enquanto ele achava que estava em uma realidade, o seu corpo na verdade estava sendo espancado pelo Senhor do Tempo. Pra vencer isso, você tem que aguentar firme. Alex, usaram jeito. Morty, não se esqueça da maior verdade. Você tá levando uma sova épica num trem. E a seguir, o Senhor dá tempo depois de espancar e triturar o Rick e Morty. Agora ele irá prender os dois, para drenar toda a energia e o conhecimento de cada um deles, e conseguir ter a energia limitada, para amplificar ainda mais toda a sua habilidade e os seus poderes. Você tem toda a razão. Eu devia usar mais forma livre. Não saiam daí. O que tá O acontecendo? motivo de trazer vocês aqui. Agora vou abastecer minha antologia com seu potencial ilimitado, impulsionando até a sua parada final. Mas antes de o Senhor do Tempo ligar a máquina com força total, o gênio do multiverso, ou seja o Rick Sanchez, explica para ele quais as consequências da máquina dele, e que é praticamente impossível o plano dele dar certo, sem matar todos que estão lá. Ah, é mesmo? Tudo bem. Todos ganham. Rick, o que
ele tá fazendo? Ele tá tapeando a gente, Mori, resista! E na sequência, a máquina está fazendo o seu trabalho, e a mesma já entrou dentro da mente do Rick, e com isso, está dentro dos seus pensamentos e momentos mais profundos, mas enquanto isso o Rick sabe que aquilo não está ligado diretamente com a realidade atual dele. Confia em você. Não culpe os outros pelas suas más decisões. E o Rick começou a ficar confuso, para distinguir o que era parte do plano do Senhor do Tempo, do que era pura realidade, mas por um curto espaço de tempo, ele realmente lembrou o que estava acontecendo, e na mesma hora avisou ao Mori a situação. Mori, resista antes que ele frite a gente! Agora é tarde demais. Qual o problema, Rick? E quando tudo parecia que iria acabar, era óbvio que o maior gênio de todo o multiverso, Rick Sanchez, tinha ideia na manga, e essa eu realmente não esperava, e achei bem interessante, e sinceramente foi bem triste para o Senhor do Tempo, pois agora, Rick pediu a ajuda perfeita. Sempre tem alguém nos protegendo. Quem? Meu melhor amigo e salvador particular, Jesus Cristo. Quê? Você não acredita em Deus? Mas ele acredita em nós. Sabe, eu achava que eu era um inventor, mas a maior invenção de todas é a dádiva da vida eterna. E sim, é exatamente isso que vocês estão vendo e ouvindo. O Rick teve a ideia de entregar tudo nas mãos de Deus e Jesus Cristo, e começou a rezar, para que nada de ruim e mal venha acontecer com ele, principalmente com a sua família, a qual estava visivelmente sem saída e em perigo. É celestial. Obrigado por ter enviado seu Espera um pouco. O que vocês estão fazendo? Para! Vocês nunca fariam isso dele. Deixa-me com teu espírito. Faça de mim uma cidade reluzente, uma montanha para em nome de Jesus nós oramos. Amém. E agora, o Senhor do Tempo está literalmente em choque, pois agora ele conheceu alguém que é infinitamente mais forte que ele. E então, comentem aí um F, em respeito à trajetória do Senhor do Tempo, que foi gananciosa demais, pois como vocês sabem, a ganância mata o homem. Jesus Cristo! Deus, meu Senhor e meu Deus! Não, Vamos isso fora aqui daqui, tá um bora, saco! vamos! Estamos seguros, Mori. E na sequência, enquanto o Senhor do Tempo tenta se explicar, para Deus e Jesus Cristo, o Rick abriu um portal e eles voltaram para o trem, e ao chegarem ao vagão do trem, o próprio Mori ficou bem reflexivo, e começa a desabafar com o Rick, sobre toda a lição da aventura de hoje. Eu acho que nos aproximou mais, saca? Testou nossos demônios, fez a gente acreditar em nós mesmos. É, tem razão, Mori. Tiramos toda aquela merda metacanônica do caminho e agora podemos ser nós mesmos. Vamos esse trem até a estação. E com isso, o Rick vai em direção à cabine de comando do vagão do trem, para eles conseguirem ir para casa. Porém, enquanto ele aperta os botões da cabine, o Rick percebe que o tempo todo, tudo era verdadeiramente falso, e que eles ainda estavam presos em algum tipo de realidade alternativa. Ah, merda. E aí, o que você achou? Uai, onde conseguiu esse Na trem? loja de presentes da Cidadela.